não construa altares. Você agora deve estar pensando, né? O que essa louca, maluca, biruta, pirada tá falando sobre construir altares? Quê? Que altar, minha filha? Do que você tá falando que eu não sei? Lá em 1 Reis, capítulo 18, conta um pouquinho da história de Elias e os adoradores de Baal, profetas de Baal. E você deve conhecer muito bem essa história. Aqueles adoradores de Baal começaram a se cortar, clamavam, gritavam para que Baal respondesse. Mas você sabe que nada aconteceu. Elias então orou lindamente ao Senhor e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, manifesta-te hoje que tu, Senhor, és Deus e que eu sou o teu servo. E continua aquela oração maravilhosa. E a palavra nos conta que o Senhor mandou fogo e aquele fogo consumiu todo o holocausto. E todos ficaram: o que está acontecendo? Meu Deus! E você deve estar pensando aí, né, queridinho? O que essa maluca, louca, tá falando de construir altar, tá falando de Elias, de adorador de Baal? Eu não adoro Baal, o que eu tenho a ver com isso? Né? Talvez você não tenha nada a ver com isso. Talvez tenha. Lá em Jeremias 17:5, diz exatamente assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade a sua força. Eita! E daí, não é? Sabe por que eu tô falando sobre esse assunto com você? Porque primeiro Deus falou comigo sobre isso. E nós temos visto, cada vez mais, uma geração meio que louca, que tem levantado as mãos para outras pessoas, que tem depositado em outras pessoas a sua confiança, quando a palavra de Deus nos diz claramente que a nossa confiança deve estar no Senhor. E, não é? E daí? Já perceberam quantos profetas do Senhor estão aí em evidência? É um momento em que muitas pessoas estão aparecendo, estão na mídia, e não que isso seja ruim, né? Isso não é um problema. Mas você já percebeu quantas pessoas têm adorado essas outras pessoas? Quando o único digno de toda honra e de toda glória é o nosso Senhor? Já percebeu quantas pessoas pesquisam os outros e avaliam se aquela pessoa é de Deus de acordo com a quantidade de curtidas ou seguidores ou inscritos que aquela pessoa tem? Isso quer dizer que a pessoa é de Deus? Sabe o que acontece? Quando essa pessoa se envolve em algum fato que fica bem conhecido, quando essa pessoa passa por alguma situação bem adversa, ou quando se descobre algo de errado que essa pessoa fez, as pessoas ficam meio que: meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Quando no fundo aquela pessoa é humana como você, pode errar como você, pode acertar como você, e não deve ser adorada, e não deve ser seguida. Eu creio que muitas pessoas são usadas por Deus. Muitas pessoas têm sido usadas para levar a palavra ao coração de muitos jovens, adultos, idosos, de muitas pessoas que precisam realmente dessa palavra. Mas eu tenho visto também uma geração que levanta os braços para pessoas. E isso está errado. Nós não devemos adorar o homem, nós não devemos esperar que o homem seja perfeito, nós não devemos depositar nossa confiança no homem, nem confiar na oração do outro. Nós devemos ter a nossa vida com Deus, porque quando nós temos o nosso contato, a nossa intimidade com Deus, é que nós vemos o agir dele na nossa vida. Nós temos visto muitas pessoas que ficam famosas pregando o evangelho e passam às vezes até a comercializar o que não deve ser comercializado, e passam a cobrar absurdos para pregar a palavra do Senhor, para louvar ao Senhor. Não que seja errado, tá, minha gente? Nós precisamos nos manter, eu concordo com isso. Mas eu tenho visto, infelizmente, que a palavra de Deus tem sido comercializada, tem sido deturpada a todo momento, em prol da visibilidade, em prol da luz, né? Da fama, do status. Isso não tá certo. Jesus era o primeiro, né? O mais importante, e ele se fez o menos importante. Ele se colocou por último. Ele deixou que todos humilhassem ele, porque ele sabia e sabe o significado da humildade. E tá faltando muita humildade no nosso meio. Infelizmente, tá faltando muita humildade, porque Jesus é quem tem que estar em primeiro lugar. E todas as vezes em que eu vejo alguém pregando a palavra do Senhor,
alguém gravando algum vídeo para falar do Senhor. Todas as vezes que eu vejo alguém se levantando para falar do Senhor, eu fico muito feliz. Mas é sempre bom a gente verificar se aquela pessoa realmente está se preocupando em pregar a palavra do Senhor ou em aparecer. Porque isso tem acontecido com muito mais frequência do que a gente imagina. Então, seja qual for o altar que você tem levantado, às vezes pode ser por uma pessoa que você idolatra, às vezes por um líder espiritual que você coloca lá no céu como se fosse perfeito, e saiba, ele não é perfeito, como ninguém é. Talvez seja o dinheiro que você idolatra, talvez seja esse o altar na sua vida. Talvez seja a prostituição, talvez seja a mentira, talvez o egoísmo, talvez a vaidade, talvez a inveja. Eu não sei qual é o altar que você tem construído aí na sua vida, mas eu vim te dizer hoje, porque o Senhor está falando muito fortemente sobre isso no meu coração. Está chegando o tempo em que Jesus vai voltar. E isso não é conversa de crente chato. Essa é a palavra do Senhor se cumprindo. É a palavra do Senhor. E é nela que eu confio. Então nessa noite eu venho te dizer, não levante altar para ninguém. Não coloque ninguém num patamar, num posto que não é dele. É somente do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. É Ele quem é digno de toda adoração. Não coloque ninguém no lugar do Senhor na sua vida. O primeiro lugar é dele e de mais ninguém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar ao teu coração. Eu sou